Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é um grande prazer estar neste dia com os irmãos para lhes trazer da parte de Deus uma palavra para a sua vida. Eu quero só trazer uma nota de esclarecimento. Os cultos de terça-feira e culto de domingo estão sendo presencial e a transmissão está sendo feita pelo Facebook. Somente na quinta-feira é que o culto é transmitido pelo YouTube. Então queremos dizer para você que está na sua casa, que está no seu trabalho, aqueles irmãos que estão nos hospitais trabalhando ou mesmo enfermo, que tem nos acompanhado pelo Facebook, pelo YouTube. Não se esqueça, terça e quinta, Facebook, com a presença dos irmãos na igreja. Terça e domingo. Pastor. Terça e domingo, o pastor Renê está me lembrando aqui. Terça e domingo. Na quinta-feira é aqui pelo YouTube. Isso. Que Deus te abençoe. Desejo a todos que a paz do Senhor esteja sobre sua vida e vamos à palavra de Deus. Hoje estaremos tratando sobre um tema muito importante e interessante. Nós, como igreja da última hora, verdadeiramente temos assumido a responsabilidade, o nosso compromisso com a missão que o Senhor nos garantiu de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos então o texto da palavra de Deus, que hoje está em Atos dos Apóstolos. Começa a dizer o seguinte, a partir do versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que Jesus, mesmo antes da sua crucificação, ele teve a preocupação de não só cumprir com a orientação, com a designação que o Pai lhe tinha feito de vir salvar o mundo que se havia perdido. Ele fez muitas obras incontestáveis e teve a preocupação de passar para a igreja ensinos que são fundamentais para a vida cristã. E aqui, mesmo depois, o texto nos fala aqui no versículo 3, depois de ter padecido, ou seja, de ter sido morto na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele se apresentou vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como assim estava escrito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e antes de ser assunto aos céus, ele esteve ali com os discípulos. Você pega a sua Bíblia e confira comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 3, que ele passou por um período de 40 dias, como o texto vai dizer, um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, os discípulos estavam muito acomodados, muito tranquilos, muito seguros quando Jesus estava com eles, cumprindo a sua missão. Tão logo ele foi morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados, houve, por parte dos discípulos, eles se separaram, eles não permaneceram, não continuaram firmes. Tanto é que quando Marta Maria, aquele grupo, foi até o sepulcro onde Jesus estava sepultado, a primeira coisa que Jesus falou foi: avisa a Pedro, manda avisar que eu estou vivo, que eu estou aqui, ressuscitei para abençoá-los. Aleluia. Então, os irmãos observem bem que ele deu essa orientação e restabeleceu a segurança para aqueles que ali estavam. Mas ele, depois, aqui o texto vai nos dizer que após ele permanecer 40 dias,
ele foi assunto aos céus. Mas ainda, o versículo 4 vai dizer, estando com eles, determinou-lhes. Observe bem, aqui não foi feita uma solicitação, não foi feito um pedido, foi uma ordem, uma determinação, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse que a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Aí ele começa a ressaltar a questão do batismo, a importância do batismo. Aí versículo 5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então João, ele foi o precursor de Jesus, ele estava pregando, anunciando a vinda de Jesus Cristo, mas quando Jesus se apresenta, o próprio João aponta para ele, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. E cumpriu-se naquele dia a manifestação plena da Trindade em pessoa, porque foram vistas por milhares de pessoas que ali estavam quando Jesus foi batizado nas águas, desceu sobre ele em forma de pomba, simbolizando ali o Espírito Santo, e uma voz do céu bradou dizendo, este é meu filho amado em quem me compraz. Então ali manifestou-se a Trindade e todos que ali estavam puderam constatar a veracidade de que verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias enviado de Deus para tirar os pecados do mundo. E os discípulos, então, depois que o Senhor Jesus lhes fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo, eles então perguntam no versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Então Jesus, mais uma vez, como sempre, tendo a preocupação de ensinar as pessoas, de lhes orientar, ele lhes disse no versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que os Pai estabeleceu pelo seu poder. Então, observem, os discípulos já estavam começando a se preocupar com a restauração de Israel, mas havia todo um percurso, todo um caminho a seguir, e este caminho não seria mais trilhado pelo Senhor Jesus, mas pelos discípulos que, após receberem essa virtude do Espírito Santo, como nós vamos acompanhar, e constata o versículo 8 que diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então observe bem que Jesus estava dizendo para eles, olha, nas entrelinhas, eu não estarei mais convosco, eu irei para o meu Pai, mas o Espírito Santo vos acompanhará e vocês assim receberão essa virtude para me ser testemunha em toda parte, em todos os lugares onde vocês estarão levando a palavra. E a Bíblia diz no versículo 9, e quando diziam isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então os discípulos ali agora tinham a plena convicção de que a missão do Senhor tinha chegado ao seu final. Ele tinha preparado os seus discípulos para darem continuidade à sua obra, mas não lhes deixou incapacitados. Pelo contrário, veio sobre eles o Espírito Santo, porque Jesus diz, permanecei em Jerusalém, para que do alto seja revestido do poder. A ordem foi permanecer.
E o versículo 10 nos diz: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Olhe quão grande é a misericórdia, o zelo e o cuidado de Deus pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Enquanto os discípulos olhavam para o alto, Jesus sendo recebido nos céus, eles certamente em seus corações estavam falando, cogitando, pensando: lá se vai a nossa esperança. Mas enquanto eles olhavam para o alto, a Bíblia diz que 2 varões puseram-se ao lado deles, e o versículo 11 vai dizer: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então ali eles tiveram uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo, uma palavra de certeza para que pudesse dar continuidade à obra de Deus. E você vai constatar isso no versículo 12, que nos diz a palavra de Deus: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado. Ali então eles voltaram para Jerusalém, porque tinham em seus corações a certeza de que o Senhor Jesus tinha prometido e cumprido a sua obra. A nossa pergunta para você nesta noite é: será que hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, temos verdadeiramente cumprido com a palavra, cumprido com a missão que o Senhor deixou para a sua igreja, essa responsabilidade, essa missão de cumprir com o seu plano divino? Primeiro, quando ele chamou seus discípulos, quando ele os capacitou, quando sobre eles foi derramado o Espírito Santo no dia do Pentecoste, quando todos estavam reunidos ali no cenáculo, foi exatamente para que eles dessem continuidade à palavra de Deus, ao ide imperativo do Senhor, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que nos vai dizer: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão, a missão da igreja, é fazer discípulos. Será que nós, a igreja odierna, temos tido essa preocupação de fazer discípulos? Qual tem sido a preocupação sua, a minha, a nossa preocupação? Nós precisamos, conforme a Bíblia vai nos orientar, que as pessoas estão no mundo, mesmo com todo o avanço da tecnologia, mesmo com todos os recursos disponíveis que temos atualmente, mas as pessoas, elas precisam conhecer a verdade. E ultimamente, por estar se cumprindo a palavra de Deus, muitos falsos profetas têm se levantado, muitas pessoas que dizem estar falando no nome do Senhor, mas não é o Senhor que está falando. Então Romanos vai nos relatar lá no capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para que você esteja atento à sua responsabilidade como servo do Senhor, como embaixador do reino, como enviado de Deus para o cumprimento desta missão. As pessoas estão padecendo no mundo sem paz, sem esperança e sem salvação. Muitos estão sendo levados até cometerem o suicídio e tantas outras coisas ruins, porque eles ouvem as coisas que na verdade deveriam
ser a verdade, mas quando eles procuram ver que tudo não é simplesmente uma mentira, uma farsa, mas eu e você, nós, a igreja, temos a responsabilidade de levar a verdade, de levar a palavra. Mas como eles vão crer se não ouvirem que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para o céu? Não há outro meio, não há outra alternativa. Somente Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí essa responsabilidade é a cada um de nós, a mim e a você, que já aceitou Jesus, que foi liberto, já vivenciou a experiência da salvação e agora temos essa responsabilidade de pregar a palavra, porque o versículo 15 continua a nos dizer do capítulo 10 de Romanos: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Então, nós temos a responsabilidade de pregar Jesus, que é a melhor coisa desta vida. Não há coisa melhor do que aceitar a Jesus como nosso eterno Salvador. E eu já caminho para o encerramento dessa palavra nesta noite, mas quero deixar com você aqui, na conclusão, o que vai nos dizer o texto sagrado. É uma admoestação para nós igreja, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que diz: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Nós não podemos simplesmente olhar para a nossa vida e não nos preocuparmos com o nosso semelhante, porque nós vemos que o Senhor Jesus, ele se doou por mim e por você. Então nós agora que temos essa plena convicção de que Jesus está voltando, precisamos proclamar, precisamos anunciar as boas novas de salvação para todas as pessoas que ainda não entenderam, não creram na palavra de Deus que salva, que cura, que liberta. Apocalipse 3:11 vai nos dizer: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então você que já aceitou Jesus como seu Salvador e sabe que lhe aguarda uma coroa no céu, não perca esta coroa. Guarda com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua fé, e se esforce em fazer a obra de Deus, em cumprir com a missão que nos foi confiada de pregar o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo. É esta missão que o Senhor tem confiado a mim e a você, e ao amigo que nos ouve. Aproveito esse momento da pregação da palavra de Deus para que você entregue o teu caminho ao Senhor. Passe a confiar nele. Não olhe para as coisas que estão acontecendo ao teu redor, mas olhe somente para Jesus, o autor e consumador da minha, da tua fé, da nossa fé. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que esta palavra possa falar ao teu coração. E quero dizer para você, faça-nos uma visita em nossa igreja, Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1833, Nilópolis, estado do Rio de Janeiro. Estaremos ali todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, com culto de ensinamento da palavra de Deus. E no domingo estaremos junto com toda a igreja, com o ministério da igreja, adorando, cultuando ao Senhor, tributando a Ele a honra que lhe é devida e coroando com a pregação da sua palavra.
Você é nosso convidado especial. Seja bem-vindo, traga a sua família e receba da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde para todo sempre. Estaremos agora fazendo oração. Temos aqui a presença de um dos nossos pastores, o pastor Dinei, que estará intercedendo pela sua vida, para que Deus te abençoe. E se você, nesse momento, estiver aceitando a Jesus como seu Salvador, eu quero dizer que o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Fique firme e aguarde a volta do Senhor. Vamos à oração com o pastor Dinei. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai bendito e santo, na Tua presença nos encontramos mais uma noite, Senhor. Nesta quinta-feira aqui pelo YouTube, em primeiro lugar, para Te oferecer toda a glória, Graças honra, a Deus. louvor, adoração, pois somente Tu é digno, Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Glórias a Te agradecemos pelo Teu amor que nos constrange, pela Tua fidelidade. E estamos orando, Deus, agora por cada pessoa que está ouvindo, Deus, que está participando conosco dessa transmissão, que está onde esse som estiver chegando, Pai, que a Tua bênção Deus chegue da junto. glória. Deus, como nosso pastor acabou de falar, se tem alguém aceitando a Ti como Salvador, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Você, meu irmão, minha irmã que está aceitando a Jesus, fale assim: Senhor, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador na minha vida. Assume o controle e faz a Tua vontade. Deus, oramos agora pelos que já estão em Ti, Deus, que o Senhor venha os fortalecer, nos fortalece cada vez mais e mais, ó Pai, que possamos estar prontos esperando a Tua vinda, Senhor. Enquanto isso não acontece, que venhamos a estar vigilantes, ó Deus, para esse grande dia. Muito obrigado, Deus. Toma a nossa liderança em Tuas mãos, a Tua igreja, toda a face da terra, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos, ó Deus, o Teu povo, independente de igreja, independente de bandeira, de denominação, pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Fica conosco, muito obrigado por tudo. Assim Te oramos e Te agradecemos, pedindo que Tu receba essa oração em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Aonde quer que você esteja, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, que você confirme dizendo amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde até a próxima transmissão. Fique na paz.